sempre é bom tocar nessa questão familiar, não é? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares. E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, nas várias obras dela, ela coloca numa constelação familiar, ela coloca a seguinte frase: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e ele se abala em suas estruturas. O que a gente pode entender dessa fala de Joana? Muitos de nós, talvez até bem pouco tempo, não entendíamos qual a finalidade da família. A família não é só o lugar do pai, da mãe, do filho, do irmão, da avó, do avô, do tio. A família não é só isso. A família ela vai muito além dessa questão de uma reunião de pessoas. A família ela é o grande banco escolar de todos nós para superarmos as nossas dificuldades, para entendermos as nossas dificuldades, para aceitarmos pessoas das quais somos afins positivamente e outras negativamente. Emmanuel diz, pela psicografia do Chico, que o grande banco escolar é o lar, é a família. E a doutrina espírita, ela traz uma visão totalmente diferente e nos esclarece a respeito do que é uma família. Que vai muito além do casamento, da união de pessoas, como eu disse anteriormente. E para que nós possamos progredir, para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos evoluir dentro do plano espiritual, é necessário que passamos por esse banco escolar. Diz Joana ainda, no livro Constelação Familiar, um livro que eu indico muito para as pessoas. Lá fala de avós, fala de filhos, fala de pais, fala de tudo nessa questão da família. E ela diz assim: impossível progredir sem reencarnar. É a alma que reencarna, e a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem, a sua formação e a sua finalidade. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos vêm trazendo que o egoísmo é o maior vício, o vício mais radical, e dele deriva todo o mal. E diz assim os Espíritos: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E para que serve então a família? Deus, nosso Pai, conhecendo profundamente a nossa fragilidade de filhos e os perigos que nós corremos por conta desse egoísmo, por conta dessa situação egoística que nós ainda temos, maior grau, menor grau, mas ainda temos, Ele criou um mecanismo. Olha como Deus é maravilhoso. Ele criou um mecanismo que se chama família. Olha que legal.
capacidade de juntar pessoas para quê? Para resolvermos pendências deixadas para trás. Então, no nosso planejamento reencarnatório, escolhemos os pais, os avós. Vamos começar, não vou muito longe, vamos começar pelos avós. Os avós, pais, filhos, netos. Todo esse elenco de personagens dentro dessa trama chamada família são colocados à prova. Uns por conta de afinidades pessoais, outras por questões de ajustes, de resgates de dificuldades. Porque dentro do lar, nós iremos trabalhar a questão do egoísmo. Esse trabalho com o egoísmo será executado dentro da família. Porque dentro da família, devemos nos esforçar para matar esse vício, que é o egoísmo. Porque somos espíritos eternos, espíritos que já vivemos muitas reencarnações. E com certeza precisamos, de alguma forma, nos ajustar, cumprir as nossas tarefas junto dessas pessoas que estão naquela casa. Chegamos ao mundo físico, devendo, através dos nossos pais, que dão essa oportunidade, e já chegamos então ao mundo físico devedores de gratidão, de amor e de respeito pelos nossos pais. Porque eles permitiram que aqui estivéssemos. Eles permitiram que reencarnássemos. Devemos agradecer aos nossos pais por essa possibilidade, seja eles como forem. Não vem aqui o caso nesta palestra, nesse nosso bate-papo, sobre a condição do pai e da mãe, como eles são, como eles não são. São pais e ponto. Devemos gratidão a eles. Acabou. Porque somos espíritos, como eu disse, mas precisamos de uma ferramenta, de um corpo físico para viver, para que esse espírito possa cumprir a sua jornada. O espírito só cumprirá a sua jornada envolto por esse corpo material. E quem nos dá isso é o pai, é a mãe. O pai não cria o espírito foi criação de Deus, o nosso pai verdadeiro. Ele não dá o espírito, o pai é a mãe. Ele dá o corpo físico para que aquele espírito possa ter as suas provas, expiações, as suas possibilidades de melhora, de progresso. O corpo, diz Joana, precede o corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então o espírito já existe, mas ele precisa de um corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal e que deve ajudá-lo para o seu desenvolvimento moral, na educação, porque também são fatores de comprometimento desses pais para conosco. E dentro desse ambiente de espíritos que reencarnam dentro desses lares, dentro dessas constituições familiares, há várias dificuldades. Várias dificuldades. Dificuldades estas que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. E aí pensamos nos laços de família, nos laços consanguíneos. Existem duas formas de família: a família espiritual e a família
corporal. As espirituais são famílias de espíritos afins, que se sintonizam pelo amor, pela possibilidade de crescimento mútuo, porque têm o mesmo objetivo. Estão, vamos dizer assim, no mesmo patamar vibratório. E existem as famílias carnais, ligadas apenas pelos laços do corpo. Então, às vezes, essa questão de nós dizermos, consanguíneo, o sangue, é do meu sangue. Às vezes é do sangue, claro. Tem o mesmo DNA, tem as mesmas condições, mas devemos entender que a consanguinidade é só uma questão de ajuste. Porque às vezes temos pessoas que não são consanguíneas, não são parentes, e parece que nós temos um contato muito melhor com uma pessoa de fora do trabalho. Por que nos relacionamos melhor com as pessoas do trabalho? Ou da escola, ou do futebol, ou do clube, ou da academia. Por quê? Porque não tem nenhuma cobrança ali. Ali eu posso disfarçar, ali eu posso ser quem eu quiser. Mas dentro do lar eu tenho só uma cara. Eu sou o Antônio Carlos Cassis. Ponto. E todos sabem quando eu estou triste, quando estou alegre. Todos sabem eles sabem o meu personagem. Temos pais, filhos aqui, avós, talvez, que falam assim, hoje você não acordou bem. Por que será? Porque nos conhecem. Lá nós não podemos colocar máscaras. Estamos desmascarados dentro do lar. E é lá, com todas as dificuldades, com todas as situações, que evoluiremos e progrediremos. E no acaso, lá no livro Constelação Familiar, Joana diz que não existe acaso na criação. Não existe. Ela diz assim, esse grupo familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, o que dissemos no início da nossa palestra, do nosso bate-papo. Então, essa conjectura familiar que temos hoje, antes de vir para o campo orgânico, para o plano material, ela foi criada no mundo espiritual. E cada um de nós assumimos compromissos com esses espíritos, seja para aprender, seja para ensinar, ou seja para quitar dívida. E a dívida, não estou dizendo de dívida bancária, estou dizendo de dívida do espírito, de reencarnações passadas que possamos ter magoado, ferido pessoas que estão convivendo conosco. A família é uma instituição divina, com um planejamento que antecede essa vida física e tem por objetivo, claro, o crescimento espiritual de todos os seus membros. Nesse reencontro, às vezes, não é possível que possa ter uma questão consanguínea. Eu preciso de alguém, eu preciso me encontrar com alguém nessa reencarnação para quitar alguma dívida. E por acaso, por algum motivo, o acaso não existe, mas por algum motivo, ela não veio. E de repente ela pode vir através de uma adoção. Não há o laço consanguíneo, mas há o laço afetivo. Por isso que a adoção, ela tem que ser encarada com muita responsabilidade. Adotar uma criança é adotar um espírito. O corpinho da criança não vem sozinho, ele vem com o espírito. E provavelmente pode ter algum comprometimento conosco. E através, está rolando um vídeo aí na internet muito interessante de uma criança Down,
E ela fala algumas coisas que dá a entender, eu não percebi muito, mas dá a entender que esse Dalma é adotado. Porque ele aparece no vídeo dizendo que aos 5 anos ele nasceu para a mãe. Olha que amor, olha que dedicação. E olha que prova pode existir entre esses dois espíritos. Olha que prova. Adotar uma pessoa que não é sua e dá-la. Olha que prova. E é disso que falamos aqui, desses laços que são importantes para que nós vençamos. Porque hoje está muito complicada a estrutura do lar. Com viciações, com as questões transgênicas e homofóbicas, da violência, de pais que brigam, que discutem, que se agridem, que se matam. Que lar é esse que eu escolhi para morar, ou para habitar no plano espiritual? E foi uma escolha, não tenho dúvidas. Por algum motivo estamos ali, ou para em algum momento melhorar aquela condição, ou por algum momento para que possamos ser melhorados, sermos ajustados. Porque não sabemos e também não devemos ficar culpando sempre o passado. Falamos hoje na nossa aula, não para ficar culpando todo o passado, porque pode ser consequências dessa atitude, de eu ter sido um mau filho e ter recebido um mau filho, ou ser um mau pai. Então, desde que começamos a tomar consciência da vida nessa reencarnação, deveríamos ter outras atitudes, ou rever algumas outras atitudes. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque a gente tem o hoje, a gente tem o presente, e ainda dá tempo de reconciliar a qualquer coisa que precisamos de reconciliação. Precisamos prestar atenção. Se nós que falhamos ou se os outros que falham. Se eu não aceito a condição do outro, por que eu não aceito a condição do outro? Eu não sou julgador, eu não sou juiz. Não devemos julgar. E Joana diz assim ainda: não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus está nos dando. Porque essa é a finalidade. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal. Um dia seremos, talvez quando chegarmos no planeta de regeneração, estaremos mais conscientes dessa questão da família universal. Porque todos nós somos irmãos. Somos criaturas de Deus. E se somos criaturas de Deus, falamos lá que Deus cria espíritos. Então Ele é Pai de todos os espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Cuidado para não sentar em cima do meio. Então, temos que ter essa consciência de que somos filhos do mesmo Pai. Hoje eu estive na condição de filho. Hoje estou na condição de pai e avô, mas em uma condição passageira. Que numa próxima poderá ser tudo mudado isso. Eu ser pai do meu pai, casar com a minha mãe, ninguém sabe. Quais são esses compromissos? Somos espíritos. E eu não sei qual é o compromisso que eu terei. Estou procurando fazer o melhor nessa aqui, que aqui me interessa. Não sei quando eu vou ter outra oportunidade. E aí Joana diz ainda: a família
é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até de forma compulsória. O que é compulsória? Eu sou obrigado. Obrigado, Felipe. Eu sou obrigado a estar ali. Ah, mas eu não quero ir para essa família, não. Você tem que ir, você vai. Uma hora eu tenho que vir. Posso demorar 1, 2, 3, 50 reencarnações, mas uma hora eu tenho que vir ali compulsoriamente. Porque eu tenho que passar por aquilo. Eu tenho que enfrentar aquela dificuldade para a minha evolução. E talvez para ajudar o outro, como diz Joana, de forma compulsória, para que possa aprender a pensar no outro, conviver com a diferença, vivenciar a tolerância, a resignação, exercitar. Para mim isso é tudo. Exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Perdão, gente. Eu acho que uma família, como lemos lá no início, né, quando há o egoísmo, quando há a família toda se desestrutura, e até a rua às vezes se desestrutura, porque a rua começa a ter aquelas vibrações. Joana de Ângeles, Raul Teixeira, vários espíritos, médicos e benfeitores dizem isso. Quando eu melhoro o meu lar, eu posso melhorar o meu bairro. Quando eu melhoro o meu bairro, eu posso melhorar a cidade. Já dissemos isso aqui em outras oportunidades. Então, quando eu vou melhorando, eu vou mudando meu padrão vibratório, eu posso agregar mais pessoas. Porque a mudança começa em mim. E começa dentro do lar. Quando eu aceito, quando eu me resigno, quando eu tenho tolerância, quando eu aceito as pessoas como elas são. Não poderemos jamais, em tempo algum, mudar pessoas. O máximo que podemos, talvez, é nos aceitar. Mas o melhor a fazer é se adaptar, compreender por que aquela pessoa é assim. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Não por julgamento, não por condenação. Quando Jesus diz lá amar o próximo como a si mesmo, essa é a questão. Amar ao próximo como a si mesmo, porque nós temos dificuldades, o outro tem dificuldade, todos nós temos dificuldade. Se assim não fosse, talvez estaríamos hoje em Júpiter, em algum plano muito mais superior daqui. Então devemos ter essa condição do entendimento dessa relação familiar, da transformação que devemos fazer dentro do nosso lar. Por mais diversificada, por mais dificuldade que tenhamos no lar, é ali que nós vamos ter que aprender. Não é em outro lugar. Continua Joana. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade podemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama, de projeção social, mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, olha quanta coisa, respeito, tolerância, perdão, paciência, atenção, nada vai valer o título que eu tenho. De nada vai valer. Porque quando desencarnarmos e encontrarmos esses espíritos que nos comprometemos e se comprometeram conosco, como será o olhar? Aí eu vou pedir perdão. Era aqui o perdão. Muito pelo contrário, eu vou pedir de novo a possibilidade de estar com esses espíritos. E talvez uma condição muito mais de dificuldade, porque os juros aumentam. Cada vez que deixamos de fazer alguma coisa, cada vez que deixamos de cumprir alguma coisa do nosso planejamento reencarnatório, por mais livre-arbítrio, esquecimento do passado, a
conta vai vindo. A conta vai vindo. E só há uma forma de pagar. É vivenciar de novo. Se eu me separar, eu não quero nunca mais saber desse homem. Olha o que você está falando. Olha o que está falando. De repente ele vem como seu filho, você vai ter que amar. Já pensou? Você brigou com o marido, tal. Tem a Nete Guimarães, ela tem uma. Eu já falei isso aqui em outro programa, mas não vou repetir. Ela tem uma passagem, uma palestra dela, que ela fala assim, ela pergunta para o auditório: quem você ama mais? Seu filho ou seu marido? Aí todo mundo: meu filho! Legal. Aí seu filho morre e volta com o marido. E ele? Quem se ama mais? É espírito. A gente está falando de espírito, não está falando do corpo físico. A gente tem que amar agora já. Se não dá certo, separa, mas é uma questão boa. Ninguém é obrigado a viver eternamente com alguém porque planejou lá. E talvez o planejamento nem seja esse. Talvez seja um atalho que se pegou para cumprir alguma outra coisa. Ninguém merece ser infeliz. Cumprir provas não é ser infeliz. Cumprir provas é ser feliz. Entendendo por que aquilo acontece. Então é isso que devemos pensar desse núcleo de pessoas que, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, não importa a estrutura familiar, importa que devemos respeitar, que devemos aceitar. Tem um livro, Jesus no Lar, que eu já falei aqui, vou indicar de novo, comprem, leiam, baixem na internet, entra lá no site O Consolador, tem todos os livros do Chico, baixa lá, é gratuito. Tem o Jesus no Lar, que é do espírito de Nélio Lúcio, através da psicografia do Chico, e ele relembra Jesus orientando que Jesus fazia o Evangelho na casa de Pedro. Isso que nós fazemos no Evangelho no Lar, não sei se é que todos fazem, quem não faz deveria se informar como funciona, como é feito. Jesus fazia na casa de Pedro. E tinha uma senhorinha lá que era complicada para Jesus. A sogra do Pedro. Uma mulher complicada para Jesus. Mas Jesus ficou ali. E aí, daí o Lúcio dizendo assim, né? O berço doméstico é a primeira escola do templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Quer dizer, dentro do lar é que nós vamos exportar pessoas, de como eu trato meu filho para ele ser do mundo. Porque nós não educamos os filhos para nós. Eles não são nossos. Já dizia Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos. É um presente de Deus. É de Deus. E continua. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, vamos aguardar a harmonia das nações. Às vezes a gente fala em paz no mundo e entre quatro paredes tem uma guerra lá, né? Tomando, estourando granada lá dentro do lar. E a gente fala em paz na terra, os homens de boa vontade. Começa a paz e não tem um lado do teu lado. Habituar-nos a amar o irmão mais próximo, associando a cada dia nessa luta. E ele diz assim, se a gente não consegue ter uma relação boa, como que a gente pretende encontrar Deus? Que é uma coisa tão longe. Deus está aqui, agora, dentro de nós. Mas às vezes pensamos que é tão longe, que Deus está muito longe. Não, Ele está aqui. Mas se a gente não consegue amar aquele aqui que está do meu lado, como que eu vou falar em amar a Deus? Eu nem sei lá. Acredito nele? Sim, claro. Mas para algum de nós ainda está muito longe. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, começamos a refletir sobre qual o nosso comportamento dentro de casa. Ninguém aqui quer um Jesus, mas temos que aceitar as pessoas
que lá estão como elas são. A gente precisa amar as pessoas como elas são. A gente precisa entender a dificuldade do outro, procurar ajudar o outro. E ajuda não é a crítica, às vezes ajuda é o silêncio. É ficar calado perante aquela discussão, é ter a tolerância, ter a paciência. Siga o exemplo que Emmanuel, não, Lísias, né, deu para André Luiz lá no nosso lar, quando o André estava querendo já ser um bambambam lá no nosso lar. Toma essa aguinha aí, só que nem engole, fica com ela na boca. E ele achou que era remédio, não era. A gente descobriu que não era remédio, mas era para ele ficar calado. Tome uma água, não engula, deixa a água na boca. Se você for falar, você vai babar todo, então vai ser feio. Na hora que passa raiva, você engula a água e fale. Porque nós precisamos dessas pessoas que estão dentro do nosso corpo. Faz 2 anos que eu estou em Santa Catarina e hoje eu entendo o que eu estou aqui. Hoje eu... Obrigado, fiquem com Deus, ame seus pais.